Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à reunião virtual do Francisquinho de quinta-feira, às 19h30. Vamos começar. Eu vou ler uma mensagem de meditação e depois a Leia vai ler outra. Eu vou ler a mensagem de Sheila, do livro A Mensagem do Dia, de Cleiton Levi, pelo Espírito Sheila. A mensagem de hoje é Servindo e Amando. Não estás sozinho nas lutas do mundo. O Pai te vê e ampara. Amigos do alto te socorrem, sem que percebas. Por isso prossegue servindo e amando. Fracasso é lição. Dor é eliminação. Dificuldades são oportunidade de progresso. Esqueça o mal que porventura te atinge. Entrega os problemas ao tempo que tudo resolve. Trabalha no bem e o bem responderá com a paz na tua consciência. Tudo ocorre visando o progresso das criaturas. Segue operando com a luz do Evangelho, e a alegria iluminada de Jesus inundará tua alma, fortalecendo-te para as lutas redentoras que te conduzirão à vitória final. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Leia, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Tá dando para ouvir agora? Melhorou? Tá. Do livrinho Vinhas de Luz, aberto ao acaso, veio na lição 59. Política divina. Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Jesus, Lucas 22, versículo 27. O discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. O governador da terra, entre nós, para atender os objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto ao coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis, embora. Administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Não vestiu o traje do sacerdote, nem a toga do magistrado. Amou profundamente os semelhantes e, nessa tarefa sublime, testemunhou sua grandeza celestial. Que seria das organizações cristãs se o apostolado que lhe diz respeito estivesse subordinado a reis e ministros, câmaras e parlamentares transitórios? Se desejas penetrar efetivamente o templo da verdade, da fé viva, da paz e do amor com Jesus, não ouvides as plataformas do Evangelho Redentor. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Amar o próximo como a ti mesmo. Cessa o egoísmo da animalidade primitiva. Faz o bem aos que te fazem mal. Abençoa os que te perseguem e caluniam. Ora pela paz dos que te ferem. Bendize os que te contrariam o coração inclinado ao passado inferior. Reparte as alegrias do teu espírito e os dons de tua vida com os menos afortunados e mais pobres do caminho. Dissipa as trevas, fazendo brilhar a tua luz. Revela o amor que acalma as tempestades do ódio. Mantém viva a chama da esperança, onde sopra o frio do desalento. Levanta os caídos. Se amuleta a benfeitora dos que te arrastam sob legiões morais. Combate a ignorância, acendendo lâmpadas de auxílio fraterno, sem golpes de crítica e sem gritos de condenação. Ama, compreende e perdoa sempre. Dependerás acaso de decretos humanos para meter mãos à obra? Lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são, na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueça das recomendações traçadas do Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Muito obrigado, Leia, pela linda mensagem. Nosso ambiente já está preparado para o início do nosso trabalho.
Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos fechar nossos olhos, pensar no alto. Vamos pensar que estamos lá no Francisquinho para fazer a nossa prece. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para mais um trabalho de amor, caridade e aprendizado. Que sejamos protegidos pela espiritualidade amiga e que possamos ter proveito do estudo que será apresentado pelo seu irmão Eduardo, o qual ele possa ser intuído pelo seu mentor para apresentar seu estudo. Muito obrigado por essa oportunidade que nos dá, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças ao nosso querido Pai Jacó. Vou pedir ao nosso irmão João que leia para nós um trechinho do Evangelho. Por favor, João. Boa noite a todos. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhe figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças a Pai Jacó. Muito obrigado, João, pela sua leitura do Evangelho. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula, damos início ao nosso trabalhinho dessa noite. Vou passar a palavra agora ao nosso irmão Eduardo, que irá apresentar o estudo. Boas observações, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, é o mentor do nosso Francisquinho, nosso Pai Jacó. Meus irmãos, estão me escutando bem? O estudo da noite de hoje é continuação do estudo que os nossos irmãos já vêm fazendo anteriormente, né, sobre os elementos gerais do universo. E nós vamos estudar as questões de 37 até 49 do Livro dos Espíritos. Mas esse é um assunto que ele está também na Gênese, né, e também na Revista Espírita. Então, alguma coisa já foi dito nas sessões anteriores, e nós vamos só falar rapidamente aqui, né, sobre isso. Mas nós encontramos bastante material com a colaboração de Emmanuel, né, que ele tem bastante informação sobre isso, que infelizmente o nosso tempo não tem condição da gente falar sobre tudo, então nós vamos falar algumas coisas, né? No Consolador, Emmanuel fala que os dias da atividade do Criador, tal como se refere o texto sagrado, correspondem aos largos períodos de evolução geológica dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos que são inerentes aos tempos das origens do planeta. Está no Consolador. E também, ainda em Dissertações Espíritas, em 1937, Emmanuel mandou para o Chico Xavier, falando sobre um dos assuntos que abordam bastante, né, que são os dogmas que a Igreja Católica trouxe sobre o assunto, né? Então, ele diz assim: os maiores obstáculos para que se propaguem no seio das sociedades modernas os ensinamentos salutares e proveitosos do Consolador são constituídos
pelas imensas barreiras que lhes levantam os dogmas e preconceitos de todos os matizes nas escolas científicas e facções religiosas militantes em todas as partes do mundo. E sobre esse assunto, nós temos também, a Igreja tem mudado o entendimento, né? Desde o Papa Bento, o Papa Francisco fala sobre o Big Bang e a teoria da evolução. Ele diz que o Papa Francisco afirmou a acadêmica que as teorias do Big Bang e da evolução são reais, não contradizem o cristianismo e fazem parte dos planos divinos. Ele disse assim: o Big Bang não contradiz a intervenção criadora, mas a exige. O desenvolvimento de cada criatura não contrasta com o conceito de criação, pois a evolução pressupõe a criação de seres que evoluem. O discurso foi proferido na Pontifícia Academia de Ciências em Roma. O pontífice disse ainda que o homem nasce com a incumbência de proteger a criação e não de assumir o lugar do Criador e destruí-la. Ao cientista, sobretudo ao cientista cristão, corresponde a atitude de interrogar sobre o futuro da humanidade e da Terra e de construir um mundo humano para todas as pessoas e não para um grupo ou uma classe de privilegiados. Isso, o Papa Bento XVI também já tinha falado sobre a mesma coisa saiu publicado em 2016, mas ele falou foi antes. Ele tinha falado que Deus esteve por trás do Big Bang e os cristãos devem rejeitar a ideia de que o universo surgiu por acidente. O universo não é resultado do acaso, como muitos gostariam de nos fazer acreditar, afirmou. Aí ele fala sobre a ciência e a fé. Para Bento XVI, as teorias científicas sobre a origem do universo e da vida deixam muitas questões sem respostas e não entram em choque com a fé. Então, meus irmãos, aí vem aqui a doutrina espírita, né? E a doutrina espírita, o livro dos Espíritos é as primeiras informações, né, que nós temos do espiritismo, né, sobre essa formação dos mundos e sobre os seres vivos. Nós vamos ver mais à frente que, mais tarde, também veio André Luiz, veio trazer muitas coisas, e outros autores que a gente não pode falar aqui. Então, na questão 540 do Livro dos Espíritos, os Espíritos responderam assim: faça uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que aí não tem um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Eles estão dizendo aqui que na criação não tem nada por acaso. Na criação, tudo é planejado, né? E, mais à frente, ele diz: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia, que de vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Então, nós já vimos, já estudamos antes, né, que o princípio inteligente ele transita pela criação desde o reino mineral
até o reino angelical. E vai desenvolvendo, né? No reino hominal é onde ele já tem ali a condição de se perceber e de se avaliar e de julgar suas condutas, né? Mas indo aí mais à frente, dando um pulozinho, nós vamos ir para a questão 37 do Livro dos Espíritos, né? Mas antes vou passar aqui por esses artigos, alguns, né? No estudo da formação dos mundos, né, nós vamos encontrar informações básicas sobre a matéria, sobre a criação da matéria. Na pergunta 21, foi esclarecido que só Deus sabe se a matéria existe de toda a eternidade, como Deus, né? Deus é eterno, ou se foi criada por ele. Mas Deus, que é amor e caridade, nunca esteve inativo. E aí, por que Deus criou, né? Os objetivos da criação do universo. Deus criou o universo por amor e para que as criaturas evoluíssem até conseguir exercer o amor incondicional e, principalmente, se alijando do orgulho, do egoísmo, da vaidade. E o objetivo maior é a evolução pelo exercício do amor incondicional. Sem exercício do amor incondicional, você não consegue atingir os objetivos da evolução. E a evolução é um determinismo, é um processo de aprendizado. E a criação, Kardec, quando estava estudando aqui esse assunto, tem na Gênese, mas na Gênese ele explicou um pouquinho mais adiantado. Mas hoje nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, né? Então, eu não vou trazer muita coisa da Gênese, vamos nos prender ao Livro dos Espíritos. Mas Kardec, na Gênese, ele traz as explicações, no capítulo 6, ele traz as explicações da criação e vai falando ali sobre os elementos e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Nós já vimos nos estudos anteriores que são dois elementos gerais, né, do universo: a matéria e o espírito. E, acima de tudo, Deus, o Criador e Pai de todas as coisas. Isso forma a Trindade universal. É Deus, Espírito e Matéria. Essa Trindade universal que o Espiritismo traz, ela vem substituir aquela Trindade que a religião católica tinha trazido para nós. Tá? Uma informação importante que a gente está estudando isso é que, para nós, né, a matéria, está na questão 22, a matéria é o laço que prende o espírito. Ele é o instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, vai exercendo a sua ação. Kardec, na Gênese, ele comenta, né, que ele estava falando sobre a criação material, mas a criação do planeta, nós já aprendemos, ela é unicamente para que o espírito possa se desenvolver mais rápido, né? Porque o espírito ele é pré-existente, ele não depende da matéria para existir, né? A criação, esse assunto da criação dos espíritos, a doutrina espírita, ela ainda não tem explicação clara sobre isso, tá? Então, mas
E nós já aprendemos também a importância das obras de Chico Xavier, né, através dele, né, que foi medianeiro, nos trabalhos de André Luiz e no trabalho de Emmanuel. Na obra Emmanuel, ele nos fala assim: espírito e matéria. Será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, que é a dualista e monista, chegando-se a uma concepção unitária do universo? Então, o Emmanuel respondeu assim, que é lícito considerar espírito e matéria como dois estados diversos de uma essência imutável, chegando-se, dessa forma, a estabelecer a unidade substancial do universo. Porém, dentro desse monismo físico-psíquico perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como o estado negativo e o espírito é o estado positivo dessa substância. O ponto de integração desses dois elementos, estreitamente unidos, em todos os planos do nosso relativo conhecimento, ainda não foi encontrado. Então, ele diz que a ciência do planeta Terra, os cientistas, no estudo dessas vibrações, ela vai chegar a conceber uma unidade de todas as forças físicas e psíquicas do universo. Mas o homem vai ter sempre um limite nas suas investigações, né? Porque ele não tem condição de ter, aqui nesse planeta, de ter o conhecimento absoluto, porque nós ainda estamos muito, muito atrasados, né? Então, meus irmãos, na pergunta 39, foi respondido que nós, no estágio em que estamos, não podemos conhecer o modo de formação dos mundos, pois tudo a esse respeito, que se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Como eu já falei, na Gênesis, no capítulo 6, no item 10, Kardec escreveu que há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo dos seres. E que a esse fluido cósmico lhes são inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Quando ele fala mundo aqui, é uma coisa indeterminada também, né? Porque, como a gente vai ver mais na frente, nós estamos falando do mundo, o nosso aqui, planeta Terra. A gente não pode esquecer que aqui nós temos o mundo físico e o mundo extrafísico, né? Essas múltiplas forças agem sobre as combinações da matéria e são conhecidas na Terra sob o nome de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. E os movimentos desse agente, eles são conhecidos por som, luz, calor. No Livro dos Espíritos, uma questão que não é aqui do nosso ainda, né? Não é ainda do nosso estudo, mais para frente, né? A questão 58, foi perguntado para os espíritos: os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor com motivo de esse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? E eles responderam que, assim, pensais que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tens a eletricidade que, em certos mundos, desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que lhe cabe na Terra. Então, meus irmãos, na criação, nós não temos muita condição, ainda a nossa ciência ainda não tem condição de dizer, de afirmar
Eles podem afirmar, mas ele não pode dizer que nós vamos morrer. Nós aqui nesse mundo, sim, podemos, se o sol acabar, a vida vai ficar difícil. Mas existem outras fontes daquela informação. Essa substância simples, primitiva, ela é o FCU, né? Ela é geradora de todos os corpos. É a transformação desse fluido mediante as modificações do ambiente, né? As condições de calor, frio, é que vão surgindo as diversas formas de matérias, substâncias. Essas substâncias nós vamos ver que da substância nós tiramos as moléculas, né? A substância é formada pelas moléculas. E as moléculas, elas vão formar os corpos e as formas. Mas tudo de acordo com o ambiente. As substâncias se modificam tanto na água como fora dela. E sobre esse fluido, nós aprendemos do Evangelho que esse fluido é o que serve os espíritos e que nós nos servimos também para as nossas preces, para enviar nossas preces. E nesse fluido, a velocidade, a transmissão do pensamento, ela é superior à velocidade da luz, segundo eles nos informam, né? E aí, ainda nesse assunto, os cometas, eles são um começo da condensação da matéria. Mas aquele que se fala que os cometas trazem a sorte, o azar, o prenúncio de alguma coisa, os espíritos dizem que a gente não deve acreditar nisso, não. Isso aqui não tem nada a ver. É só a parte material mesmo. E Deus vai renovando os mundos como renova todos os seres vivos. Na matéria, é assim. A matéria, ela vibra e ela se extingue, né? O mundo pode desaparecer e a matéria que o compõe volta para o todo universal. E em relação na questão 42, eles informam que, em relação ao tempo de formação dos mundos, ele não pode dizer nada a respeito, porque só o Criador sabe. A ciência de hoje, nós já temos o conhecimento pela ciência que o nosso planeta tem em torno de 4,6 bilhões de anos, né? Mas a Bíblia, no Gênesis, né, afirma que o mundo foi criado em 6 dias, né, e que situa essa época da criação há cerca de 4.000 anos antes da era cristã, aproximadamente, né? E considera que anteriormente não existia o mundo, né? Ele foi criado do nada, como se você pudesse tirar do nada, criar alguma coisa. O nada é nada. Como que você vai fazer essa mágica? Mas não será por esse motivo que vamos concluir que a Bíblia está errada. Não. Quem está errada são os homens que concluíram dessa maneira, mas não se equivocaram nessa interpretação, né? Então, na Gênese, Kardec fala que a ciência, estudando a formação do globo, né, encontrou na criação, no solo, né, encontrou os rastros, né, das épocas, né? Então, nós temos condição de afirmar cientificamente que a criação é anterior aos 4.000 anos que a Bíblia, que o Gênesis afirma, né, no capítulo 1. Agora eu vou ter que pular um pouquinho mais. Como é que está de tempo aí, Maru? Sem som. Você não tem som aí, não?
10 minutos. Eu estou sem som aqui, peraí. 10 minutos. Quanto tempo? Está sem som dele. Som? 10. Ah, tá bom. Quanto falta? 10. 10 minutos? 10 minutos. Você está dizendo que você está roubando. Quer mais? Fala em mais 15, tudo bem. Acho que Então, agora nós vamos falar, então. Então, nós sabemos, então, meu irmão, que nós estamos colocados no meio de uma infinidade. Hoje em dia, todos nós sabemos, né, que não é bem do jeito que está lá, que está lá na Gênesis, né, e que os próprios telescópicos aí, esse último, então, que lançaram, então, está trazendo muita informação. E que a criação, ela não se acha restrita a nós aqui do planeta, né? Então, não é lícito a gente imaginar isso. Então, da formação dos seres vivos, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala especificamente, né? Quando a Terra começou a ser povoada, tudo era o caos. Os elementos estavam em confusão, né? E pouco a pouco, cada coisa foi tomando seu lugar. Foram aparecendo os seres vivos apropriados ao estado do nosso planeta, ao estado, às nossas condições, né? Afastamento do Sol, inclinação do planeta, tudo isso influencia, né? Então, a Terra continha os germes, aguardando um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos, tão logo cessou a atuação da força que os mantinha afastados, se congregaram. Os princípios se congregaram, até os princípios já se congregaram. E formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente de inércia até o momento de cada espécie florescer. E os seres de cada uma dessas espécies se reuniram e se multiplicaram. Antes da formação do planeta, os elementos orgânicos se achavam em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em um novo globo. Ainda há seres que nasçam espontaneamente, mas o germe primitivo já existia em estado latente. É um mundo latente que se cria, né? E que dormita. Da mesma maneira, a espécie humana, ela também se encontrava entre os elementos orgânicos do planeta Terra. Cada coisa veio a seu tempo. Não temos como afirmar com precisão a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos, né? Pois todos os cálculos sobre o assunto, eles são fictícios, né? Não tem precisão. E o princípio das coisas está nos segredos de Deus, né? Aí nesse livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, porque a vida começou em nosso planeta, a vida começou na água. Mas a reprodução era um problema, né? Como é que vai reproduzir isso aqui, né? Então, a André Luiz informa que a bactéria Leptotripis, que quando ela perdia a carapaça, ela dava meio de reprodução. E os espíritos da criação, eles aproveitaram isso e montaram a reprodução aqui no planeta Terra. Foi assim que funcionou.
Aí, a matéria. Então, a matéria, ela não se organiza. Ela é organizada. E não representa, senão, uma modalidade de energia esparsa no universo. Os seus elementos não fazem outra coisa senão submeter-se às injunções do espírito. E é a soberana influência desse último que elucida todos os problemas intricados dos seres e dos destinos. É ao seu apelo, cedendo aos seus desejos, que todas as matérias brutas se veem rarefazendo, oferecendo aspectos novos e delicados. A civilização, as conquistas científicas e as concepções religiosas representam o fruto dos labores dos espíritos, aquilo que eu falei ainda há pouco, que na Terra se iniciaram nos trabalhos que regeneram e aperfeiçoam. O que lhes compete na atualidade é o não estacionamento dos domínios conquistados, laborando para que os ideais de justiça, de verdade e de paz se concretizem na face do homem. O organismo, todos os tipos de mineral, vegetal, animal, incluindo-se o hominal, organizam-se segundo as disposições de seus precedentes ancestrais, dos quais herdam, naturalmente, pela lei das afinidades, a sua sanidade por seus defeitos de origem orgânica. Essa informação é dada por Emmanuel nesse livro. Emmanuel. Tem bastante coisa nesse livro, Emmanuel, falando sobre isso daqui. Então, meus irmãos, para finalizar, Emmanuel fala assim: há mundos incontáveis que se casem, que se calem, os que puderem descobrir a vida apenas em vossa obscura penitência de náufragos morais. É queda, né? Fundou todo mundo. Por que razão a vontade divina colocaria na amplidão essas plagas contínuas? Enxergar nesses mundos distantes somente objetos de estudo da vossa astronomia é um erro. Eles estão, às vezes, regulados por forças mais ou menos idênticas às que controlam a vossa vida. Segundo os dados da vossa fisiologia, a célula primitiva é comum a todos os seres vertebrados e espanta o embriólogo a lei organogênica, que estabelece a ideia diretora do desenvolvimento fetal, desde a união do espermatozoide ao óvulo, especificando os elementos amorfos do protoplasma nos domínios da vida. Essa ideia diretriz conserva-se inacessível até hoje aos vossos processos de indagação e de análise, porquanto esse desenho invisível não está subordinado a nenhuma determinação físico-química, porém, unicamente ao corpo espiritual pré-existente, em cujo molde se realizam todas as ações. Então, meu irmão, vou parar por aqui. Tem mais coisa, mas não vai dar para a gente falar sobre isso. Então, para concluir, a criação é o nosso Deus criou por amor, e nós estamos aqui nesse planeta que foi desde o início da criação. Nós temos no livro Brasil, Pátria do Evangelho a informação de que se reuniram, a prece de espíritos angélicos, se reuniram para dar prosseguimento a esse projeto desse planeta Terra, que isso aqui é um projeto, né? E assim, para quê? Para que os espíritos que viriam para cá pudessem ter um campo de trabalho para poder evoluir, uma oportunidade de evolução mais rápida, né? Então, era esse o nosso trabalho.
A graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula. Meu irmão, muito obrigado pelo seu estudo, pelas informações, pelo conteúdo. Muito legal. Parabéns. Muita coisa para refletir e que aprendemos também, né? Desse ensino, seu estudo de hoje. Ô, Saulo, você pode fazer a prece de desencarnados? Sim? Falta do agradecimento, mas aí a gente vai ver até o final. Bom, vamos agora nos preparar para fazer a irradiação, que é um passo à distância. Vamos fechar nossos olhos e pedir primeiro para agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, ao Pai Jacó, por tudo que recebemos e nos dá a chance dessa reunião virtual, onde aprendemos bastante. Pedir também perdão por tudo que fazemos de errado. Somos imperfeitos, fazemos coisas muito erradas ainda. Que também tenhamos a capacidade de perdoar todos aqueles que, por algum motivo, possam nos prejudicar. Com isso, nós estamos prontos para pedir. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão, Pai Jacó. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior. Francisco de Paula, patrão de nossa casa, trabalhadores da Serra de Francisco, Pai Jacó, nosso mentor. Estamos aqui para pedir por todos os irmãos encarnados. Vamos pensar pelo nosso lar, as pessoas que convivem conosco, nossos entes queridos, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas, nossos desafetos, que todos esses possam ser abençoados e protegidos pelo Pai Maior. Saímos do nosso lar, atingimos a rua, onde encontramos muitos irmãos com fome, sem um lar, crianças abandonadas, idosos abandonados, pedindo um prato de comida, pedindo um lar, pedindo tudo que possa o confortar. Esses irmãos têm que ser abençoados, meu Pai, protegidos, que eles possam conseguir tudo que eles necessitam. Das ruas, passamos para os asilos e orfanatos, onde lá encontramos irmãos abandonados pela família, crianças abandonadas pela família, necessitam do carinho. Vamos pensar, vamos até lá, abençoar, pedir a proteção para todos eles. Pai. Agora chegamos aos hospitais, onde encontramos irmãos doentes, enfermos, em leitos de dor, nos CTIs, nos quartos particulares, nas enfermarias, tendo o auxílio, a ajuda dos profissionais da saúde que estão lá ajudando. E que o Dr. Bezerra de Menezes, médico dos pobres, médico dos humildes, e sua falange possa estar junto aos médicos da terra na cura desses irmãos, sofrendo muito. Que todos possam ser curados, meu Pai. Passamos agora a pedir pelos irmãos desempregados, pelos irmãos privados de sociedade, todos esses podem ser protegidos e amparados. Pedimos pelo nosso planeta, tão sofrido, uma guerra aí ainda, pedir aos governantes dos países que estão em conflito, que sentem e disputem para acabar a guerra. Essa guerra que não só prejudica os países que estão em conflito, como todos os países do nosso orbe. Vamos pensar agora no nosso país, nosso Brasil querido, tão amado, também tão sofrido. Anjo Ismael, nosso protetor, possa estar junto de nós e possa interferir junto aos governantes desse país,
para pensar um pouco na nossa pátria, que só pensam neles, deixando o povo sofrer como está sofrendo. Que tudo isso possa ser modificado, Pai. Que a paz possa reinar em todo o país, em nosso país, em todas as nações. Vamos pedir também agora pela nossa casa querida, amada por todos nós, que é a Congregação Espírita Francisco de Paula, lá da Conselheira Luzenha, aqui do Riachuelo. O Lar de Francisco, que todos os seus dirigentes, funcionários, médicos que trabalham, médicos afastados por algum motivo, voluntários e os frequentadores, para que todos nós possamos encontrar a paz tão desejada. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao Pai Jacó. Eu vou pedir ao nosso irmão Saulo que faça para nós a prece pelos irmãos desencarnados. Por favor, Saulo. Amigos espirituais todos, relembramos que o retorno ao mundo espiritual sempre se dá cercado de fortes e variadíssimas emoções. Preocupam-nos especialmente aquelas ligadas ao autocídio. Entretanto, é pelas próprias determinações de nosso Pai, conduzidas a nós com toda clareza pelo moço de Nazaré, o príncipe da paz, que também sabemos que todos, sem exceção, quaisquer que sejam seus motivos, necessitam e merecem comiseração. Assim rogamos a todos os amigos espirituais que socorram pela orientação espiritual, pelo estímulo ao bem, pelo socorro às necessidades individuais, todos os nossos irmãos que se encontram acolá. Possam eles, todos, novamente, sem exceção, encontrar e aproveitar as oportunidades que surgem diante deles. Possam utilizar de maneira construtiva a saudade dos que ficaram aqui. Possam, os que ficaram aqui, utilizar de maneira construtiva a saudade dos que estão acolá. E assim, sob as luzes de Jesus, esperamos que os nossos irmãos todos, no mundo espiritual, deem continuidade construtiva às suas vidas. Damos assim graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e ao Pai Jacó. Muito obrigado, meu irmão, pela sua linda prece. Meus irmãos, estamos encerrando o nosso trabalhinho e eu vou pedir ao nosso irmão João que possa fazer a prece de agradecimento. É possível, João? Sim. Muito obrigado. Meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais essa sessão de estudos. Agradecer aos nossos amigos espirituais pelo suporte que foi dado à nossa reunião e pela intuição dirigida ao palestrante da noite, ao Eduardo, que esse aqui nos trouxe um belíssimo estudo. E agradecer a oportunidade de também prestarmos a caridade aos nossos irmãos que se encontram no plano terrestre, através da irradiação à distância, e também aos nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, através da prece. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças ao nosso querido irmão Jacó, Pai Jacó. Muito obrigado, João, pela sua prece. Meus irmãos queridos, estamos no final de nosso trabalho.
Estaremos aqui agora no dia 2, né? Dia 2, 2 de janeiro, segunda-feira, 20 horas. Feliz Natal para todos. Que Feliz tenham Natal para todos. Muita saúde uma para noite todos aí. feliz, pensando sempre em Jesus, né? Não esquecer dele, o nosso aniversariante. E que entremos um ano repleto de alegrias e felicidades.